Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live com uma convidada especial hoje, a Andréia Jarec. Eu vou aguardar ela entrar aqui para convidá-la para compartilhar a tela comigo. Enquanto isso, vou aí recebendo os convidados especiais também, que são vocês aí que vêm assistir a gente, que estão aqui para presenciar, prestigiar aí a nossa live, a nossa conversa. Que legal, o pessoal já está entrando. O Gui Ponta Firme, a Valéria, a Laura, tudo bem com vocês? Estou só esperando aqui então a Andréia entrar para que eu possa convidá-la aqui para compartilhar a tela comigo e a gente começar esse bate-papo, essa conversa aí sobre desenvolvimento da criança, sobre a escola, sobre a importância da escola, ainda mais nesses momentos nesse momento que a gente está vivendo. Vamos esperar ela chegar aqui, ver se ela já entrou. Ainda não. A Nath, mamãe e papai da Manu presentes. Que legal. Aí entrou agora, que bacana. Então vamos lá convidar a Andréia. O convite foi enviado. E vamos lá então, temos uma hora de uma conversa aí bem legal para a gente tratar do assunto. Olá, Andréia, tudo bom? Oi, tudo bem? Me com ouvindo você? bem? Estou ouvindo bem. Vocês também? Estão ouvindo Ah, bem? Estão todos ouvindo bem aí também? Aí as pessoas que estão chegando? Carlinhos, tá ouvindo, cara? Tá ouvindo bem? Vamos esperar um sinalzinho do pessoal. Eu estou te ouvindo bem, Andréia. Você falou ali estou te ouvindo e bem também. eu já estava fazendo aqui Jennifer, uma breve apresentação, né? Então, vamos inaugurar aqui, né? Estrear oficialmente. Então, boa noite, tá? Hoje eu vou conversar com a Andréia Jarec. Ela é pedagoga, ela é idealizadora de um projeto muito bacana que se tornou realidade, né? Que é uma grande realidade aí, que é a escola da Casa da Árvore. É uma escola infantil. Tá? Muito obrigado, Andréia, por aceitar o convite. Eu fico muito feliz em contar com a sua presença aqui. Eu admiro muito o trabalho que vocês estão construindo lá na Casa da Árvore, tanto que eu tenho os meus dois filhos, né, lá com vocês, né, e tem sido realmente uma experiência muito legal de estar lá com vocês desde o início desse novo modelo, né, com as duas escolas. Mas eu vou deixar você se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho aí da tua história, para a gente poder começar esse bate-papo. legal. Eu que agradeço, né, o convite, me sinto honrada, né? Você é pai de dois alunos da escola, então é sinal que você comprou a ideia, né? Comprou o projeto e tanto é que seus filhos estão lá e é uma honra para mim tê-los lá, né? Sim, Apesar de sim. serem, são muito, muito fofinhos também, né? Então, acho que eu vou falar um pouquinho, então, da minha... A história é longa, né? Mas vou resumir um pouquinho Uhum. da minha história, da minha trajetória até chegar à Casa da Árvore, que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, Legal. assim, eu costumo dizer que eu cuido de criança desde que eu era criança, né? Então, minha brincadeira preferida quando eu era criança era cuidar de crianças. Então, as tias sempre convidavam para os eventos, porque os primos menores, né, tinha alguém que cuidava, e eu cuidava de verdade, trocava fralda. Era Então, o meu babá, principal animadora. tudo. Então, eu sempre, desde criança, o meu principal hobby era cuidar de criança mesmo. Então, eu sempre Uhum. gostei. Inclusive, quando eu ficava muito tempo sem ver meus primos pequenos, eu chegava a ficar doente de abstinência de Olha só. criança, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre carreguei desde criança. Então, Uhum. essa paixão pela infância, por cuidar, por estar sempre junto, né, já nasceu comigo. Que Então, legal. né, baseado nessa paixão por criança, tem uma outra paixão também que é por cachorros, mas essa ficou em segundo plano, as crianças ainda vêm em primeiro lugar. Então, já no segundo grau, eu fiz o antigo magistério, que faz junto com o segundo grau, né, e concluí o Uhum. magistério.
na época, no momento, eu não podia já iniciar atuando como professora, porque eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade, que eu queria tanto fazer. E o magistério, naquela época, não me dava essa possibilidade. Então, eu comecei, trabalhei em outro ramo, e esse ramo de atividade no qual eu trabalhava, ele me deu a possibilidade de fazer uma graduação, que é em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Publicidade, que legal. Isso. É um curso que muitos dizem, não tem nada a ver com a pedagogia, né? Mas tudo que soma, né? Tudo soma. Então eu acabo usando a publicidade na escola, com as crianças. Então nada é jogado fora, né? Então tudo que a gente faz... A criatividade também, agrega. né? A criatividade, você utilizar as palavras, você utilizar os elementos para poder chamar a atenção, né? A criança faz muito isso, né? Também naturalmente, né? Então eu acho que é muito útil, sim, né? É um conhecimento bem legal. Sim, é muito válido, né? Então a gente usa muito com as crianças essa questão publicitária também, né? Entre aspas. Então, né, terminando essa graduação, fui logo fazer a pedagogia, que eu sempre quis fazer, e concluindo a pedagogia, aí que eu fui atuar na área, né? Então eu fui atuar na área, então desde que eu comecei a atuar na área, eu trabalhei em CMEI, eu trabalhei em escola particular, eu trabalhei em ensino fundamental, ensino médio, a educação infantil de 0 a 6 anos, então eu peguei praticamente todas as idades, eu só não dei aula para o EJA, né, que são para adultos, mas de resto eu acabei dando aula e atuando em sala de aula em todas essas áreas. Dei aula também de contação de história por um tempo, aula de arte, mas a minha paixão sempre foi a educação infantil. Então me conta um pouquinho o que te motiva assim nessa paixão pela educação infantil, pela criança. Você falou que é uma coisa que vem desde pequena, que vem lá quase que você nasceu com, né, um dom. O que te motiva tanto ficar nisso e colocar toda a tua energia nisso hoje, assim? O que te impulsiona a buscar novas ideias, né? Você falou um pouco da tua história, vai culminar aí com o projeto da Casa da Árvore. Vai contando pra gente. O que aconteceu, assim, né, antes da Casa da Árvore, que me motivou a criar, né, a criar junto a Casa da Árvore, que eu, né, em toda essa vivência que eu tive como aluna também e como professora, em todo esse período, tinha uma incomodação muito grande, algo que eu via, que eu sentia que estava errado, mas eu não sabia exatamente o quê, né, que é a repetição dos padrões tradicionais, né. E aquilo me incomodava muito e eu não conseguia vislumbrar uma forma de fazer diferente, porque eu já estava naquele meio, né? Então eu já estava repetindo padrões também. E aquilo me incomodava muito e eu pensava, poxa, será que a educação é isso? Será que a educação infantil é isso? Será que precisa ter uma cadeira atrás da outra? Será que as crianças precisam cumprir um horário tão limitado de recreio, às vezes 15, 20 minutos? Então esse tipo de coisa me incomodava demais. E eu não podia ir contra, porque eu trabalhava nessas escolas, né? Você só segue o que é te orientado a fazer. E aquilo começou a me incomodar muito, assim. Então eu, como educadora, eu estava insatisfeita com a forma com que as coisas se davam, mesmo eu fazendo o meu melhor, mesmo eu aumentando o recreio por conta, mesmo eu tentando fazer o máximo, eu não conseguia mudar muito. Não era o suficiente ainda. Não era o suficiente. Não era o suficiente. Aí eu falei, não, vou atrás, vou ver se realmente é possível, né? Então eu já tinha conhecimento de algumas escolas de fora do país que faz diferente, né? Falei, vamos ver se de fato isso acontece. Conheci algumas escolas do Brasil e fora do país também, para ter essa certeza, né? Falei, poxa, né? Aqui essa repetição de padrão tradicional, a gente vê que acontece muito, né? E lá fora a gente ouve falar muito e eu fui pesquisar, fui atrás, fui a campo, né? Vivenciei, participei de algumas escolas lá. E vi que, de fato, é possível fazer diferente. É possível. Né? Então foi mais essa inquietação, né? Assim, o que te motiva é essa inquietação por tentar fazer algo diferente que tenha mais que faça mais sentido para você, assim, daquilo que você, né, da tua experiência, daquilo que você estudou. Nessas andanças, eu sei que você teve em Portugal, né, teve em outras, e queria saber um pouquinho de quais dessas experiências lá fora, as que mais trouxeram, assim, que agregaram para você. Eu gostei muito, né? Você soube que você foi recentemente para Portugal, acho que o ano passado, não foi? Ou esse ano?
Foi Foi em no final do novembro ano do ano passado, né? passado. Aham. Novembro. Sim. Antes de começar essa bagunça toda nessa. É. E você teve na Escola Ponte. Eu fiz o meu mestrado em Portugal, né, em desenvolvimento da criança, na Faculdade de Motricidade Humana, e alguns professores que trabalhavam comigo, que eram professores orientadores, e até o coordenador do curso, eles também atuavam também na Ponte, tinham alguns projetos lá com a Ponte. Além desse projeto com a Ponte, que eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, quais outras experiências ou referências que te trouxeram assim para essa criação toda? Dentro de todas as escolas que eu conheci, cada escola tem uma metodologia, né? Tem escolas que têm metodologias totalmente livres, né? Mas assim, combina para aquele país, para aquele lugar, que talvez trouxesse para cá um modelo exatamente igual, talvez não daria certo. Né? Então, eu digo que a Casa da Árvore é muito flexível, né? Então ela tem essa questão da flexibilidade, faz parte do processo da Casa da Árvore. Tem que adaptar a cultura, a realidade social. Exatamente, né? Então a gente não consegue trazer totalmente, né, uma metodologia que foi de fora, trazer para cá na íntegra, né? Então tem que ser feita toda essa adaptação. Mas as escolas a Escola da Ponte, em especial, a escola que já me inspirava antes de eu conhecer, né? Até o ano passado foi a realização de um sonho mesmo, de conseguir visitar e participar um pouquinho do momento lá. E o que acontece lá, que a gente vê que aqui não acontece ainda, mas que é possível, na verdade acontece já em algumas escolas do Brasil, eu sei que já acontece. Mas assim, lá tem um lema que é escola sem paredes, né, a escola da Ponte. Então, o que seria essa escola sem paredes? Né? Uma sala é conectada à outra. Então, se a criança que está no primeiro ano tem alguma dúvida em matemática, por exemplo, né? O professor está ali como um mediador, ele media, ele não dá resposta pronta. Ele fala, pesquisa em tal lugar, ou vai. Ele pode sair da sala dele, ele pode se deslocar até a sala das crianças do terceiro ano, por exemplo, e pedir ajuda para os próprios alunos. Ele não precisa necessariamente o professor ali. Então, ele tem esse deslocamento, né, entre um ambiente e outro. Então, em uma sala tem uma biblioteca, em outra sala tem os recursos tecnológicos, ele está com uma dúvida, ele não vai embora com aquela dúvida. Né? Então, ele caminha pela escola, né, até que ele obtenha a resposta que ele almeja ali. Um outro ponto também que foi muito legal foi que as próprias crianças que receberam o grupo que eu estava, né, recebeu o grupo e eles que falaram. Eles apresentaram a escola, então a gente praticamente não teve momento nenhum com adulto ali dentro. Né? Então, quem as próprias crianças, elas têm essa autonomia e eles têm essa autonomia. Que legal. E eles apresentaram a escola toda, é um processo, todo o projeto. É um processo, né, de autonomia, que desde pequenininho, assim, e eles se voluntariaram, né, eles pediram licença para o professor, se voluntariaram para ir lá nos receber. E depois eles correm atrás do conteúdo ali, né, do que estava sendo abordado. Então, isso é algo que me marcou bastante, assim, de não ter o contato de o professor ser um mediador, né, e não o detentor do conhecimento, né. Então, isso foi muito legal. A escola Poeri, eu acho que é a escola Poeri, talvez, que tá aqui, falou do Cubo, Poeri, falou do Cubo Mágico, também, que é uma escola que tem mais ou menos essa mesma dinâmica, e pediu para falar para você dessa escola e que a Casa da Árvore também acaba replicando um pouco esse modelo. Sim, é um modelo Reggio Emilia, né, que embora a escola fique em Portugal, mas é um modelo de escola italiana, origem italiana. Onde eles, né, então as crianças em si têm muita liberdade, então os espaços são todos pensados, então são metodologias a metodologia que estimula, né, os espaços são todos cheios de experiências para que as crianças explorem esses ambientes e gerem o conhecimento a partir do que eles vão manuseando, brincando, aprendendo, né? Até no Cubo Mágico tem uma situação engraçada que aconteceu comigo, né? Como eu gosto muito de criança, eu gosto muito de brincar, e nós ficamos uma semana vivenciando e junto com as crianças, junto com os educadores ali, né? Então foi uma imersão mesmo ao espaço. Então, no momento que as crianças estavam brincando lá fora, elas estavam com umas bobinas de encaixar, né? E chegou a determinada altura que eles já não conseguiam mais encaixar, porque eles já não alcançavam mais. Não tinha altura, né? Não tinha altura.
eu, como toda, né, pedagoga, falei, vou lá ajudar eles, né? Cheguei lá e eles começaram a me entregar as pecinhas e eu fui colocando. Quando eu olho, as educadoras me olhando com uma cara muito estranha. Cara assim, feia. né? Cara feia. Aí depois eu fui entender o porquê, né? Porque lá eles interferem o mínimo possível nas brincadeiras. Né? Porque assim, eu fui lá naquele momento, peguei as bobinas e coloquei, mas se eu não tivesse ali, eles iam colocar uma caixa, eles iam subir um degrau, eles iam pegar um banco, eles iam ter essa resposta, mas foi muito na inocência ali de querer brincar, de querer ajudar. E muito disso no padrão, que a gente faz, né? No padrão. Exatamente. Mesmo a gente lutando contra o padrão, né? É um exercício diário que a gente tem que fazer. Está instaurado, né? Então é um exercício diário que a gente tem que fazer para ir quebrando. Então, não que seja errado brincar com as crianças, né? Eu particularmente adoro brincar com eles, mas no sentido de que eu acabei interferindo em algo que eles poderiam ter descoberto uma forma de reproduzir, né, aquela brincadeira. Tem um local também muito, muito interessante que eu fui, que foi nos Estados Unidos, que era o Museu da Criança. É um local como se fosse um local de recreação, onde os pais levam os filhos para brincar e os pais podem ficar trabalhando ali como se fosse um coworking ou pode ficar participando também. Então é um lugar que tem tecnologia pura, então todas as brincadeiras que as crianças são expostas ali, né? Então é um espaço muito, muito amplo e tem várias possibilidades. Uma delas, as crianças, elas aprendem a editar vídeos já a partir de 2, 3 anos ali, né? Então, elas tinha uma TV enorme na frente, assim, um telão, né? O tamanho da parede. A criança estava cantando do lado de cá. Ela estava se vendo do lado de lá, numa montagem que ela mesma fez, que era da Frozen. Então, ela estava no cenário da Frozen cantando a música da Frozen, né? Então, e ela mesma edita o vídeo e depois ela pode gravar e pode levar embora no pendrive o vídeo que ela fez dela, né? Tem edição de música, eles podem fazer um estúdio de música e fazer a sua própria música ali no estúdio, gravar num CD e levar para casa. Então, é tecnologia de ponta. E assim, é possível fazer com crianças tão pequenas? Sim, é possível, né? É só a gente ter essa disponibilidade da tecnologia. Existe aí um dilema, né, que tem se falado muito hoje dessa questão da tecnologia. Eu, inclusive, vou trazer uma pessoa que a gente vai explorar um pouco mais esse assunto, né? Não é o assunto de hoje, mas eu vou falar com uma pessoa daqui a 2 semanas sobre isso, o quanto é bom ou não, né, já dar acesso à tecnologia para as crianças, né? Tem gente que é bastante contra, legal. Inclusive falam que no Vale do Silício as escolas mais requisitadas são Waldorf, né, que são completamente anti-tecnologia, e que isso ajuda a animar, a estruturar mais a questão da criatividade, da autonomia da criança, né? Não deixa ela tão presa a um conteúdo que já está sendo pronto, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia permite essa interação e essa construção, e o mundo que vem, o futuro, ele é tecnológico, então é importante também que eles tenham acesso. Então, acho que é um dilema que ainda se constitui, né? A gente está numa fase de transição e isso realmente deixa os pais bastante confusos, né? E as escolas também. O quanto que as escolas colocam, né, e dão acesso à tecnologia ou não, né? Ou a escola vai ser um ambiente sem tecnologia para que as crianças tenham isso em casa, enfim. É um assunto interessante, né, de explorar também. Como é que na Casa da Árvore vocês tratam desse assunto? Já que você tocou nisso, vamos entrar um pouquinho aí, assim, mas não tão profundo. Sim, não, e é um assunto bem, eu até polêmico, né? Pensando nisso, né? É muito polêmico. A Casa da Árvore, ela não estimula a questão da tecnologia, né? Então, não tem TV na escola, por exemplo, então a gente não expõe as crianças a telas, não usa o celular, não usa esse tipo de recurso, né? É usado mais para colocar música, mas não para que eles assistam. Mas como a Casa da Árvore é totalmente flexível, né, e tem que ser, você imagina se nós fôssemos totalmente contra a tecnologia, né, agora nesse momento, né, como a gente ia fazer, como a gente ia interagir. Nós usamos já um aplicativo, então nós já não temos agenda de papel, até pela questão do uso do papel, né, para diminuir essa questão do papel, e porque a tecnologia é muito mais prática para conversar com os pais ali via aplicativo, que é a nossa agenda. Então já parte por aí. É mais ágil, né? É mais ágil, hoje em dia é mais ágil. Né? Então, assim, nós não somos a favor de expor as crianças às telas, a celular, mas nós usamos o celular como uma ferramenta pedagógica, né? E hoje, né, com essa situação que estamos vivendo, a gente está usando
a tecnologia a nosso favor, né? Então a gente está expondo as crianças, expondo não, né? Então a gente está oferecendo alguns proporcionando às encontros, crianças, proporcionando, né, alguns encontros virtuais para que eles mantenham esse vínculo, né? Então sem a tecnologia hoje seria muito difícil. Então a tecnologia está nos ajudando nisso. Então, de maneira geral, nós não somos a favor de expor as crianças à tela, mas há uma flexibilidade, né? Porque, principalmente nesse momento, e igual você falou também, no futuro, né? O futuro ele vai ser todo pautado em tecnologia. Então, a gente também tem aula de fotografia na escola, por exemplo, né? Com as crianças maiores. Então, as crianças maiores, nesse momento da aula de fotografia, quem tiver um celular, quem tiver uma câmera, pode levar e pode usar na escola. Então, a gente utiliza essas ferramentas tecnológicas como ferramenta pedagógica mesmo, e não como um passatempo, né? Como a gente sabe que isso acontece em vários locais. Em algumas escolas. Inclusive deixando as crianças depois no período de espera dos pais assistindo vídeo, assistindo filme, né, numa salinha fechada, escura. A gente já conhece que algumas escolas fazem isso, né? E realmente como eu falei, é polêmico, né? Às vezes tem pessoas que tudo bem, tem pessoas que são mais contras, e eu acho que a gente tem que abrir o diálogo para que a gente consiga chegar aí às nossas conclusões e a gente adapte aquilo que faz sentido para a gente, né? Dentro desse processo, né, você sabe, você tem me acompanhado aí desde o início das lives, eu tenho falado aí sobre comunicação, sobre educação consciente. O que você entende dentro da visão da pedagoga, da visão profissional e da visão também, às vezes, tentando interpretar um pouco, entender a visão dos pais sobre o que é uma educação consciente? O que seria uma educação consciente para a Andréia? Eu vou falar que é para a Andréia e também é algo que a gente trabalha muito para que isso aconteça, né? Porque pautado no que a gente estava falando de padrão, de repetição, né? A educação consciente, ela não faz parte desse padrão, na verdade ela é uma modificação, a gente precisa estar o tempo inteiro atento, né, para que isso aconteça. Mas a educação consciente, para mim, enquanto Andréia e como idealizadora de uma escola que lida com tantas crianças, o primeiro pilar, o principal pilar é o respeito. Né? Então, a gente respeitar a criança, né? Então, quando a gente usa o respeito, vem todo o resto. Então, o que seria respeitar a criança, né? A forma com que você conversa com ela, você proporcionar o máximo de qualidade de vida para ela na escola, então, né, proporcionar uma boa alimentação, um bom espaço, que ela tenha acesso a natureza, que ela tenha acesso ao ar mais puro possível, né, dentro da cidade, que ela tenha acesso a questão do entorno da escola também, que isso é bem importante. A questão da comunicação é um dos pontos mais importantes, né? Então a gente esquece que eles são crianças, que eles também são seres humanos, que eles são indivíduos que merecem um respeito, assim como qualquer outra pessoa. Tem alguns exemplos, né, que eu costumo usar na escola, né, que como a gente faz sem perceber mesmo que a gente está desrespeitando as crianças, né? Um exemplo que é clássico, né, quando a criança evacua, por exemplo, tá com a fraldinha cheia, vai lá, o pai ou o educador puxa a fraldinha você tá de cocô, né? Então nem pede licença, nem né? Então nem se abaixa da altura da criança, né? né? Ou pergunta para a Deixa criança eu ver, se fez, né? Aquela é a intimidade da criança, né? Então eu sempre falo, né? Se coloca no lugar da criança, né? Então pensa que se você fosse a criança, se você estivesse na mesma situação, se você ia gostar se alguém fosse lá e olhasse, né? Então essa é uma situação que acaba passando despercebida e nem parece que é um desrespeito se você para pensar, né? Mas esse é um exercício diário, né? Eu passo isso para as educadoras lá da escola, então antes de tomar qualquer ação, vamos, né, pensar, porque a criança vai vendo que você tem um respeito com ela nessas pequenas atitudes, ela vai replicar esse respeito também. Né? Então não é algo que ela, né, se você vai fazer isso, ela vai de repente reproduzir, né, isso com a boneca, com o brinquedo e vai levar isso para a vida. Então aprende pelo exemplo, né, espelhamento. Respeito. Um outro exemplo também que acontece muito na escola, né, porque Curitiba é uma cidade muito fria, eles estão sempre com coriza, né? Aí eles estão brincando, né, muito entretidos ali né, estão bem concentrados brincando, né, o professor identifica que está com o narizinho escorrendo, vem aquela mão do nada, né, limpa o nariz da criança, gigante, a criança nem sabe de onde veio aquilo, o que está acontecendo, né? Então, poxa, vamos parar, né? Se você tivesse concentrado, fazendo alguma
alguma atividade, eu estivesse trabalhando, se viesse alguém e limpasse, você ia gostar? Né? Então, esse tipo de coisas são pequenos detalhes no nosso dia a dia que a gente não percebe e que é muito importante tratar com as crianças para que elas repliquem isso, né? Eu sempre falo também que eles são os nossos adultos de amanhã. Então, tudo que a gente puder, tudo que a gente puder fazer de melhor para eles agora, né? É hora de fazer, vamos fazer, né? Contribuir com o futuro, nossas... né? Exatamente. É uma forma de contribuir com o futuro. Então, né, legal, em resumo, bacana, né, o que eu acredito como educação, né, como educação consciente, a base, para mim, é o respeito, né? O restante é consequência. E você tem falado, né, que você tem trabalhado com a equipe de professores. Como é que foi essa transição para você de sair da sala de aula, de sair, né, do papel de professora para o papel de gestora, de trabalhar com uma equipe, de coordenar a equipe, de ter responsabilidades maiores? Como é que foi para você essa transição, assim? Eu ainda estou aprendendo e vou continuar aprendendo sempre, né? Então, quando surgiu a Casa da Árvore, né? Eu tenho uma sócia também, que é a Laura, até não contei essa parte de como surgiu a Casa da Árvore ali, né? É que ela tem 3 filhos em idade escolar e ela era uma mãe totalmente incomodada com as escolas que as filhas estavam, porque também não havia esse respeito com a individualidade delas, né? Então juntou uma mãe incomodada com a forma com que essa repetição de padrão acontecia, eu, enquanto educadora, incomodada. Então juntamos nossas forças e todos resolvemos empreender numa escola, né? Então a gente resolveu tentar fazer diferente mesmo, falei, vamos ver. Então, como é que foi sair, né, da sala de aula e montar a escola? A escola é um bebê ainda, né? Esse é o 4º ano da escola, então no primeiro ano da escola eu atuei como professora na escola, no primeiro ano, porque eu pensava assim, né? Você está criando um ambiente, você está, né, fazendo uma proposta diferente, está propondo um espaço e eu preciso atuar nesse espaço para ver se ele vai funcionar. Né? Eu preciso atuar como professora para ver se ele vai funcionar. Não então, no primeiro ano da Casa da Árvore. Isso. Então, a criação da Casa da Árvore começou comigo sendo professora no primeiro ano. Nos outros anos não consegui, porque eu sou muito apaixonada pela educação, né? Então, eu estou sempre junto, eu sou uma coordenadora que estou sempre junto, estou sempre presente, gosto de estar junto, né? Então, de estar na sala mesmo, né? Inclusive, no ano passado, você deu aula também, né? Para a turminha nova que abriu na segunda Casa da Árvore, né? Na filial que vocês abriram, você chegou a dar algumas aulas também lá, né? Em alguns momentos. Então, eu precisava eu precisava vivenciar também nessa outra Casa da Árvore, né, nessa nova sede também, eu precisava vivenciar para ver se ia funcionar. E quando eu digo funcionar, em todos os sentidos, né? Por onde a criança vai passar, se ali é seguro, se aquele ambiente é muito ensolarado, se aquele ambiente né, tem a luminosidade adequada. Então, tudo isso eu só consegui enxergar se eu estivesse atuando em sala de aula. Então, eu atuei nas 2 sedes na sala de aula para ter essa visibilidade também, né? A vivência, né? A experiência ali de direta. Ter essa experiência. Então, o primeiro ano passou, ok, é possível, vamos fazer alguns ajustes. Então, o número de crianças também, que na Casa da Árvore é no máximo 10 crianças, né? Então, a gente viu que para você, voltando ali no respeito, você respeitando a coletividade, respeitando o educador que vai estar ali, precisa ser um número justo de crianças ali, que hoje a gente considera que 10 crianças é um número razoável de criança ali. E passado esse momento na gestão, né, então é difícil, né, você estar de um lado e depois estar do outro lado, né, eu ainda tenho ainda as minhas dificuldades, né, sempre estou buscando ajuda. Hoje eu faço uma pós-graduação também em educação transformadora, que também me ajuda muito essa questão da gestão, a questão também, a parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como é você agir dentro da lei com as crianças, então acabo buscando bastante conhecimento. A questão da gestão, a parte mais difícil, acho que de todo momento está sendo agora, né, que nós já tínhamos estruturado todo um plano, agora ela já estava, agora a Casa da Árvore estava começando a caminhar sozinha e aconteceu, né, o que está acontecendo, a gente precisa se reinventar e mudar estratégias, então a gente precisa ter pensamentos muito rápidos, né, acho que a gestão de maneira geral é isso, né, você precisa ter cartas na manga o tempo inteiro, né, determinada coisa não dá certo, você já tem que ter um plano B já em seguida, essa organização.
né? E essa dinâmica de estar sempre tendo que mudar de ideia, essa é a parte mais difícil, assim. Mas tirando este momento, estava indo tudo bem, né? Você acompanhou, né? Tava indo tudo bem agora com a nova sede, mas vai dar tudo certo aí. Você falou, né, do impacto que isso foi para a escola, né, que realmente para todas as escolas tiveram que se reinventar, se adaptar a essa nova realidade e estão fazendo aí o seu papel na medida do possível da melhor forma, né? Na tua opinião, qual vai ser o impacto não para a escola? Para a escola a gente já sente, a gente já vê, mas qual será o impacto para as crianças, né? O que você acha, assim? O que você, na tua opinião, o que você acha que vai ser o impacto dessa experiência que elas estão tendo? Agora já há 4 meses, né? Mais de 4 meses aí que a gente está nessa situação. Para as crianças, como é que você vê isso? Como é que você sente isso a partir do que os pais trazem, daquilo que você vivencia nas experiências que você está fazendo? O impacto ele já tá acontecendo, né? Então a gente já tem alguns relatos de crianças que estão com ansiedade, de crianças que estão com início, ou talvez até com depressão mesmo, de né, de estar em casa tanto tempo fechado, né? E é um retrocesso tudo isso, né? Porque demorou tanto tempo para a escola ser livre, para que eles se abraçassem, para que eles a questão emocional também, né? Uma coisa que acontecia na escola que era muito bonitinho de ver quando alguma criança se desentendia com outra por qualquer motivo, né? Então a gente nunca falou assim, pede desculpas, né? A gente sempre, como que você pode resolver isso agora, né? As crianças naturalmente elas vão e se abraçam, né? O abraço é uma coisa muito forte para eles, né? Então eles se resolvem com o abraço. Então esse retrocesso, né, vai ser muito difícil, eles vão ter que reaprender novas formas de se conectar com o outro, né? De se desculpar, enfim. Então, isso vai ser, acho que essa questão emocional vai ser a parte mais delicada mesmo, que a gente vai precisar trabalhar. Assim, nos ambientes, acho que isso é fácil da gente resolver, né? Então, vamos... Lá na escola nós já quebramos paredes, já fizemos, as salas estão maiores também, né? Então, vamos usar muito mais a área externa. Então, assim, essa parte operacional, acho que a gente consegue resolver bem, mas a parte emocional das crianças a gente vai precisar ter muita calma agora, né? Muita cautela, porque cada criança vai vir com uma bagagem diferente, a gente não vai conseguir usar a mesma estratégia para todos, né? Então a gente vai ter que esperar eles voltarem para a gente ver o que está acontecendo, para a gente ver como é que a gente vai trabalhar com essas crianças agora. As escolas infantis e algumas escolas, elas têm uma visão, uma metodologia mais antenada nessa questão da inteligência emocional, de trabalhar com as emoções, do afeto, da conexão afetiva, do vínculo afetivo. Escolas mais tradicionais nem sempre têm muito esse jogo de cintura nesse aspecto, né? São escolas, vamos chamar aqui de forma geral, mais conteudistas, né? Com apostilas, com deveres, de tentar já fazer com que a alfabetização, que a criança chegue ao primeiro ano já alfabetizada, já tem já um conteúdo um pouco mais denso. Quando essas crianças voltarem para a escola, né, com essa carência, com essa nova visão, com essas novas experiências, né, que foram vivenciadas ao longo desses meses em família, claro que uma família vai lidar melhor com a situação do que outras, né, cada uma tem a sua própria realidade. Você acha que é uma oportunidade também para que as escolas também estejam mais atentas e que os professores estejam mais preparados para lidar com esses aspectos emocionais das crianças e não tanto com questões de conteúdo ou de filosofia de ensino, de metodologia de ensino? Como é que você vê essa questão assim, nas escolas? Inicialmente a Casa d'Árvore já não trabalha, né, já não trabalha com conteúdos, né, então não teria essa preocupação. Mas o que vai ser muito, muito valioso agora nesse retorno é tratar cada criança como ser único e como cada um está reagindo. Eu tive já depoimentos de crianças que estão super bem, que estão adorando ficar em casa com a família, né? Tem crianças que estão chateadíssimas, estão criando um luto até com a escola mesmo, estão tendo dificuldade de lidar com isso. Então, cada criança tá vindo, assim, pelo menos o que tem sido passado para nós de formas diferentes, né? Então, os educadores ali nesse momento, a gente vai precisar ter muita cautela e tratar cada um com a necessidade de cada um, né? A gente não consegue ainda criar um plano, digamos, de retorno, como a gente vai trabalhar, né? Mas acho que muito pautado, aproveitar que eles ficaram muito tempo fora
né, aproveitar ao máximo o ambiente externo, né, então usar muito pé no chão, brincar muito com terra, com água, né, tentar recuperar um pouquinho desse tempo perdido que eles passaram entre paredes ali, né. Isso tem que ser através dessa Não sei se conexão, eu, né? não sei se eu Reatar essa respondi. conexão, assim, né? Acho que sim, né? Respondeu dentro da visão que vocês vão aplicar, né? Daquilo que você está imaginando. Mas a pergunta era um pouquinho mais profunda, no sentido de que você considera que os profissionais da educação, eles estão habilitados, estão capazes de lidar com essa carga emocional das crianças e fazer com que isso seja, né, conduzir isso, ou facilitar com que essas emoções sejam catalisadas de alguma forma, né, conduzidas de alguma forma, assim, de forma mais eficiente, ou você acha que os educadores vão ter muita dificuldade quando essas crianças voltarem? Porque vai ser realmente assim, vai ter que lidar com essa individualidade, não é fácil, né, quando você tem 10, ou quando você tem 20 ou 30 crianças numa sala. Sim, inicialmente, né, pensando como os educadores também, como seres humanos, né, eles também estão com essa carga, também estão com esse medo, né, as escolas estão correndo perigo, então eles também estão com essa carga, eles também estão com essa preocupação, então a gente também vai precisar cuidar dos educadores, né, para que eles possam transmitir isso para as crianças, né, mas inicialmente formação, né, conversa, tentar ao máximo preparar o profissional, né, ver como que está a saúde emocional dele também, para que ele possa repassar isso para as crianças, né, então primeiro trabalhar bem o profissional ali, né, o máximo que a gente puder de referência, de buscar ajuda de outros profissionais também, né, para preparar, né, fazer uma formação com esses professores para que eles consigam mesmo repassar isso para as crianças. Sim, legal. É mais ou menos nisso que eu estava comentando, porque naquilo que eu tenho preparado, né, dentro do curso que eu estou desenvolvendo, que fala sobre as chaves para uma educação consciente, trata dessas questões, né, de conhecimentos, de habilidades, de valores, de estado emocional que a gente se coloca num processo de educação, né, para a gente estar atento nesse processo. Então, e trazendo elementos também de gestão das emoções para o próprio profissional, né, quanto que o profissional está trabalhando isso também, essa questão da inteligência, da gestão emocional em si mesmo, para depois ele conseguir fazer com que as crianças também se sintam mais seguras, que ele tenha essa capacidade de conexão afetiva com a criança, de criar esse campo afetivo, acolhedor, para que a criança chegue, né, novamente na escola e fale, nossa, que saudades que eu estava daqui, né, que bom que é voltar, e que eu, né, de braços abertos. Acho que daí cada escola, claro, que o educador vai receber de uma forma, mas que é importante que tenha uma preparação nesse sentido também, não acha? Sim, com certeza. Que as escolas pensem nisso, né, em como que é importante também trabalhar o educador agora para receber essas crianças quando elas voltarem. Porque a gente fala muito, né, escola, criança, né, e o educador que é o principal mediador de tudo isso, né, então ele precisa ser muito cuidado mesmo, né, precisa cuidar muito bem dele para que ele consiga cuidar e preparar, né, cuidar e prepará-los para que nesse retorno seja um pouco mais tranquilo, né. Para ele, para as crianças, para o todo, né. Eu trago sempre aqui o exemplo, né, como eu falei com a Laura na semana passada, a gente falou um pouco sobre essa questão da perspectiva sistêmica, de como que a gente tem que olhar para o fenômeno de uma maneira mais ampla, entendendo as relações entre os diferentes sistemas. Então a gente tem que entender, né, que tem uma família e cada família vai ter uma característica, a gente tem que entender que tem escolas e as escolas também têm diferentes características, e os professores também vêm de famílias também, né, que também é um outro sistema, então esses sistemas todos eles se encontram numa sala de aula. A sala de aula ela é rica nessa conexão entre sistemas, né? Cada criança é de uma família, o professor tem uma família, a escola tem uma metodologia, tem uma energia, e todos esses sistemas se encontram ali. E a gente tem que fazer essa gestão dessa relação que se estabelece nesse espaço, né? Então acho que é uma oportunidade muito legal vai ser uma experiência interessante do ponto de vista de observação, né, do curioso, né, de olhar e falar, caramba, que legal, né, olha como é que as escolas vão gerir novamente e como que os profissionais de educação vão ter que se preparar a partir de agora também para poder conduzir essas necessidades que estão sendo colocadas agora de uma forma ainda mais profunda, e que a gente vê, né, já há algum tempo que está havendo aí uma degradação da família, que está havendo
elitização da educação e que há muito mais a ser aprendido do que simplesmente conteúdo nas escolas, né? Que essa relação humana, ela é fundamental num processo de formação de um cidadão, de formação de um ser humano, né? E as escolas que já têm isso, acho que saem um pouco na frente. As escolas que não tinham tanto isso vão ter que repensar, talvez, o formato. Dentro desses aspectos de conteúdo, de metodologia, você considera, assim, né, você falou já sobre a Reggio Emília, falamos sobre a Montessori, né, um pouco, que é um pouco daquilo que vocês utilizam, daquilo que você vê hoje nas escolas, daquilo que você viu nas escolas aí ao redor do mundo, o que faz mais sentido para vocês? Como é que vocês entendem isso? Se é interessante você pegar uma visão, né, e se ater àquela visão, ou se é bom tentar buscar coisas boas de diferentes visões e tentar agregar aquilo sem fazer com que aquilo fique, né, como a Laura falou na semana passada, vire um samba do crioulo doido, né, que fique uma coisa tipo uma coxa de retalhos. Como é que você entende essa construção metodológica do saber e do espaço da escola para as crianças? Acho que, né, a gente falou um pouquinho de Montessori, um pouquinho de Reggio Emília, a gente gosta muito também de Rudolf Steiner, né, que é da psicologia Waldorf. A gente gosta muito, né, porém tem alguns pontos que a gente não consegue adaptar para a nossa realidade. Um deles é a tecnologia, né, a gente não consegue hoje não usar, né, o que a gente estava falando agora há pouco. A Casa da Árvore, então, como que ela se construiu ali dentro dessas metodologias? Acho que não existe uma... a melhor de todas, né? A gente não consegue também trazer ela na íntegra, né? Então, como que a gente trabalha? Da melhor forma que seja o melhor para a criança. Então, respeitando a individualidade da criança, respeitando a autonomia dela. Então, o que deixaria o nosso aluno mais autônomo? A metodologia Montessori, né? Então, a gente aplica ali. A Waldorf, nessa questão toda da liberdade, essa conexão com a natureza, isso é importante, isso é válido para as crianças, sim, então vamos aplicar. A questão da alimentação, né, a Casa da Árvore tem uma questão de uma alimentação muito forte, isso é bom para as crianças, isso vai fazer bem, então a gente tentou pegar o que é de melhor das metodologias e colocar. Não que a gente quis criar uma metodologia nova e nem inventar roda, né, mas sim trazer tudo que há de melhor dentro das metodologias que já existem, trazer para a nossa realidade, né? Então, adaptando a nossa realidade social, ao nosso ambiente, ao nosso espaço, porque às vezes a Reggio Emília é muito legal, mas eu não tenho o espaço daquele, né? Eu não consigo fazer uma escola da floresta, por exemplo, né? Porque eu não tenho esse espaço, inclusive a nossa legislação nem permite, né? Então, eu não consigo trazer, mas eu posso ir num parque todo arborizado e fazer uma tarde na floresta, por exemplo. Né? Então, eu consigo adaptar essas metodologias, né? Extraindo o que é de melhor para a infância, o que a gente julga que é de melhor para a infância, para que eles sejam crianças felizes, saudáveis, que tenham já hábitos saudáveis, né? Uma questão também, questão de água, né? Então, a gente tem as garrafinhas de água, então a gente não precisa ficar oferecendo toda hora água, então eles já estão com sede, eles já têm esse hábito de pegar, isso é uma coisa Montessori também, né? Que está ao alcance da criança, mas a gente não faz isso porque é Montessori, sim porque é bom e é saudável para a criança, né? Então, não é que... Tem uma coisa que eu falei, né? Que eu venho falando ao longo das últimas conversas, das últimas lives, é você trabalhar a autonomia da criança, é você entender aquilo que ela está pronta para fazer e aquilo que ela está motivada a fazer. Né? Se ela está com sede e ela consegue levantar e pegar a garrafinha d'água, pronto, ela vai, levanta e pega a garrafinha d'água. Você não tem que oferecer água para ela não tem que pedir água para ninguém, né? Ela vai e toma. Então, entender isso no desenvolvimento da criança é um aspecto muito sensível do processo de educação. Então, você oferecer autonomia para ela é você entender o que ela está pronta para fazer e o que ela está motivada para fazer. Se ela estiver motivada e estiver pronta, ela vai lá e faz. Né? E tem que ser, ou se não faz, ela tem que ser estimulada a fazer. Né? Não necessariamente precisa estar encaixado em uma metodologia, né? Isso que eu quero dizer, assim, né?
Então, a questão emocional também, né, que as crianças têm muita dificuldade de expressar esses sentimentos, isso tem várias psicologias e várias metodologias que falam sobre isso, né, mas a gente aplica o que é ideal para aquela fase da criança, para aquele momento, para aquela situação que ela está vivenciando ali, né. Sim. Ah, que legal. Teria algum desses modelos que você tratou, assim, ou então pegando outras escolas como referência, tem algum aqui, sim, que você acha que é o ideal? O ideal é realmente você conseguir adaptar à realidade? Qual é, na visão também tua como gestora, de isso, às vezes acaba você criando um nicho de atuação para os pais buscam, às vezes, algumas metodologias, você acaba separando um pouco os teus clientes, né, digamos assim, as tuas buscas, pelo fato de você trabalhar com determinadas metodologias, ou então não trabalhar com determinadas metodologias. Como é que você funciona isso, assim, né? Eu acho que como comunicadora social também, né, que você tem essa visão talvez mais ampla também do marketing, como é que você acha que funciona, assim, essa relação com os pais, né, no entendimento dos pais também? Seria um modelo ideal de escola, né? Então, acredito que não existe um modelo ideal, né? Quando até colegas de outra cidade, dicas para buscar escola, o que eu posso procurar em uma escola, né? Eu sugiro sempre fazer uma planilha e colocar os prós e os contras, né? Então, o que para você são fatores determinantes para a busca de uma escola, né? Eu acho que a alimentação tem que ser de acordo com os meus valores, eu acho que precisa ser uma escola religiosa, eu acho que precisa ser perto de casa, né? Então, colocar esses pontos, ver o que pesa mais, né? Se tiver tudo e ainda for próximo da sua casa, matricula na hora, melhor né? Ainda. Melhor ainda, né? Mas assim, eu acho que não tem um modelo ideal, né, dentro disso. Eu acho que quando a Casa da Árvore tem tido bastante procura, né, antes da pandemia, então, estava tendo, muito justamente por conta disso, por ser uma escola flexível, né? Então, a gente flexibiliza essas metodologias dentro do dia a dia ali. Então, isso tem atraído as pessoas gostam quando, ela segue uma linha Montessori que eu gosto muito, o quartinho do meu filho é Montessori porque eu quero estimular a autonomia, né? Mas eu também gosto muito que ele tenha essa liberdade de brincar na área externa. Eu quero que meu filho não seja alfabetizado antes dos 7 anos, né? Sua escola ou que ele seja, né? Ou que ele seja, né? Ou que ele seja, né? Então depende muito do que a família, tá buscando, né? Mas, né, como sugestão, faz a planilha e pesa ali o que para você vale, né? O que para você é indispensável, né? A professora, tem aqui uma professora Clarissa Souza, ela colocou aqui, excelente, quero conhecer essa escola. Já faz aí o merchan aí um pouquinho, então, onde que fica, como é que pode entrar em contato? Tem a página da escola, tem os endereços ali, mas fica a sede mais antiga, né, que tem, onde nós começamos, fica no Juvevê, fica pertinho do Asilo São Vicente. Na Paraguaçu? E a outra, na Paraguaçu, 809. E a outra sede fica na Travessa João Bom, número 68, pertinho do museu, Oscar Niemeyer. Né? Então, até comentada, essa da Travessa João Bom, né, era nenhuma árvore, quase não tinha verde, era uma escola que não combinava muito com a Casa da Árvore, né, porque essa questão com a natureza, essa conexão com a natureza, passarinho, fruta, grama, isso para nós é muito importante, né, também faz parte do desenvolvimento e faz parte daquilo que a gente propõe como qualidade de vida. E ela não tinha, agora com todo esse período de quarentena, que ela tá fechadinha, ela tá toda viva, então tá toda cheia de árvores. Então cresceu, né? Então agora já tá ficando mais com cara de Casa da Árvore mesmo. Que legal, pelo menos teve alguma coisa positiva, né? Deu para o tempo ajudar aí no crescimento das árvores. A escola continua viva, né? A escola tá lá, tá em movimento, tá aguardando as crianças. E nesse cenário todo que a gente está conversando aqui, quais que vocês acham, né, na tua opinião, qual é o grande desafio da educação hoje? Não só no momento em que a gente está vivendo, né, da pandemia, desse retorno que a gente já falou, mas talvez dessa educação para o futuro. Quais são os grandes desafios na tua visão da educação?
eu vou falar de antes, né? Então, porque hoje os desafios são diferentes, né? Mas antes da pandemia foi um dos motivos de ter idealizado a Casa da Árvore, de insatisfação com a repetição de padrões, né? Então, o grande desafio, eu acho, que é tentar quebrar, né, tentar romper de alguma forma com esse padrão, sejam os educadores, sejam as famílias, porque a gente já viu que é de 500 anos atrás e já não funciona mais. Não é que não funciona, acaba não sendo confortável para a criança, né? Então, eu já trabalhei em escola de educação infantil que as crianças ficavam na sala período integral, tinham 15 minutos por dia de sol, né? Então, parece presídio, né? As crianças tinham 15 minutos para tomar sol. Então, é uma maldade isso, né? E é uma repetição. Então, eu acho que o grande desafio é quebrar mesmo essa barreira da repetição, e com ela vem junto o respeito à infância, né? O respeito ao brincar, o respeito à liberdade, a eles como formadores de opinião, né? Lá no futuro, plantar aquela sementinha que eles vão estar replicando, né? Bons valores, boas ações, né? A questão da natureza também, que eu gosto de falar bastante. Então, né, se a gente plantar essa sementinha agora, a gente com certeza colherá bons frutos, né? Então, essa seria o maior desafio antes da pandemia. A Laura, na semana passada, comentou alguma coisa muito parecida com essa, né? Ela falou que é pegar toda a base que a gente tem, né? Não recriar nada novo, né? Não ignorar tudo aquilo que foi construído até agora, mas em cima de tudo aquilo que foi construído agora, criar algo novo, né? Trazer algo de diferente, trazer algo que possa ir além. E eu acho que é uma demanda muito grande, né? Porque a gente está num momento de transição social, econômica, política, enfim, né? Todo esse turbilhão que a gente está sentindo, ecológico também, né? Você fala da natureza, então a gente está também num momento de transição ecológica, e então eu acho que a gente tem que estar ciente de que algo diferente tem que ser feito, né? Então, você realmente manter padrões que já estavam estabelecidos ao longo, seja do último século, não precisamos nem ir a 5 séculos atrás, né? A gente manter padrões da segunda metade do século passado já não é mais viável, já não faz mais sentido nem para nós mesmos, quanto mais para as gerações que estão vindo aí, né? Então a gente tem que realmente, em cima daquilo que a gente tem, reconstruir, né? Construir algo novo que vai fazer uma diferença, que vai fazer um impacto aí, como vocês estão fazendo nessa plantinha que vocês estão aí regando todos os dias, que é a Casa da Árvore, né? Se fosse para você dar um conselho para os pais hoje, ou para os educadores, teria algum conselho assim que você falaria, não, ó, isso aqui, da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido, eu acho que seria interessante o que para essa retomada, para esse momento especial, assim, né, para esse momento de incerteza, a gente não sabe quando é que vai voltar, alguns falam era em agosto, agora já é setembro, mas no fundo a gente sabe que não há uma previsão exata. Qual seria aí uma sugestão, um conselho, uma dica aí que você poderia dar para os pais e para os educadores também? Pensando na retomada, né? Então, a primeira, só um parênteses em questão da higiene, né? Que isso é uma coisa que vai pegar muito, a questão da máscara, a questão de passar álcool na mão, de lavar a mão, né? Então, um conselho sobre isso seria haja naturalmente, né? Então, se você chegou da rua, né, troca o calçado, a criança ela vai observar o que você está fazendo, então para ela não vai ser tão ruim assim. Eu já sei de crianças que já saem na rua sozinhas e já colocam a máscara, porque já virou uma nova rotina para elas, né? Então, muito tem se falado na internet, as crianças jogando a máscara, as crianças no retorno da escola, né? Elas não vão parar com a máscara. Mas se ela vê que o adulto, né, tá fazendo isso, tá higienizando as mãos, né, muito provavelmente ela vai fazer também, né, não é que é uma regra, né, que ela vai te copiar 100%, né, mas, né, agindo naturalmente, chegando, porque eles vão repetindo esses hábitos que a gente vai fazendo, eles vão observando, eles são grandes observadores, né, então esses hábitos que a gente vai criando, que a gente vai fazendo, eles vão acompanhar. Um outro ponto também, isso é uma coisa que muito se fala, né? Mas é a empatia, né? Se colocar no lugar da criança, né?
e assim como se colocar no lugar das famílias e se colocar no lugar dos educadores também, né? Acho que vai ter que ter essa empatia, essa conexão de empatia, né? Para que a gente consiga levar isso de uma forma um pouco mais suave no retorno, né? Então, porque tem determinadas famílias, a pandemia tem uma potência, para outras tem outro, né? Então, se colocar no lugar daquelas, né, dessas famílias, seguindo uma série de requisitos ali, a gente vai conseguir são voltar diferentes assim. dinâmicas, né? São diferentes dinâmicas familiares e aquilo que a gente estava conversando um pouco antes também, né, Deia? E, no fundo, a escola ela vai receber várias crianças que estão vindo de várias realidades diferentes, né? E então ter essa empatia para com a criança, para com o educador também, acho que é fundamental, né? De você conseguir entender um pouco o que cada um está passando e estar mais aberto a esse sentimento, as sensações que estão sendo geradas. Que legal. Então, o conselho seria dar os exemplos, né, de higiene, que vai ser necessário, né, no início, e o segundo seria ter mais empatia. Sim. Né? Mais alguma coisinha assim que você gostaria de acrescentar? De colocar, de pontuar, né, algum conselho para... Vai ficar tudo bem, né? De acreditar que vai acreditar que é um momento, né, terrível que a gente está passando, mas que vai ficar tudo bem e que as coisas vão voltar ao novo normal, né? Mas elas vão voltar. Estamos já quase no pico da doença aí, logo começa a baixar, a gente sabe que não vai, né, não existe uma data prevista para um retorno oficial, né? A data que nós temos hoje do governo é setembro, mas pode ser que chegue, né, que chegue próximo ali dos dias, como foi agora em agosto, e que mude isso, né? E ter muita paciência agora, né? Pensar que já foi a metade, talvez, né? Pensar que talvez o pior já passou, já está passando e que as coisas vão voltar ao normal. A gente só não pode se desesperar, né? E achar que nunca mais vai voltar ao normal, porque cedo ou tarde tem as vacinas também que estão sendo estudadas aí, e logo a gente vai conseguir retornar com segurança, né? E que seja também, né, Andréia, uma oportunidade também para que os pais, que as famílias valorizem mais também o trabalho da escola. Eu acho que é uma coisa que tem se falado muito a isso, né? Caramba, como era importante o ambiente da escola para a saúde mental, até física e mental dos nossos filhos. Então, acho que essa valorização do espaço da escola, a valorização do educador, a valorização também talvez dessa própria relação entre as famílias e a escola, né, que seja uma oportunidade para que os laços fiquem mais próximos, que os pais estejam mais presentes na vida da escola depois disso, e que a escola possa também né, ampliar um pouco também essa influência além da sala, né, como hoje tem feito através dos vídeos e dessas interações, às vezes pelos links que hoje, né, tenha feito aí as aulas online, então que possa também ter no futuro um equilíbrio entre isso e que a escola possa transcender as suas fronteiras e que a família também possa também entrar mais na escola. Acho que é uma oportunidade para isso. Você acha que isso seria saudável? Sim, a escola, de maneira geral, sendo a Casa da Árvore ou qualquer outra, eu acho que sempre serviu muito de rede de apoio para as famílias, né? Então, essa rede de apoio agora ela está rompida, porque a escola não consegue dar esse retorno e também acho que valorizar muito as famílias nesse momento, né? Que as famílias agora que estão tendo que se reinventar em casa, tendo que ensinar português, ensinar matemática, segurar a barra, ficar com a criança ali, né, 24 horas por dia sem poder sair num parquinho, sem poder ter essas relações sociais, de brincar com os amigos, né? Então, a família também, né, acho que nesse momento que está segurando a barra com tanta destreza, né? Eu acho que é um momento de valorizar muito, assim, esse momento tão intenso com as crianças, né? Só voltando ali, então, sobre a escola sempre foi uma rede de apoio, né? E esse momento que a gente está passando afastado, as famílias com a escola, esse vínculo precisa ser mantido para que essa rede de apoio continue e se fortaleça, né? Porque hoje ela não está 100%
a gente não consegue usufruir dela 100% dessa rede de apoio, né, por conta do distanciamento. Mas eu acredito que depois disso, né, a gente vai, né, fortalecer muito mais esses vínculos, né, de rede de apoio. Quando eu digo rede de apoio, é rede de apoio mesmo, da família, né, precisar da escola, a escola precisar da família, essa troca que já vem acontecendo, né. Eu gosto muito da... Vamos retomar, tá? A conversa com a Déia. Quem quiser voltar, pode voltar. Eu estou aqui. Ela só vai finalizar e a gente só vai se despedir e concluir o nosso encontro, tá bom? Então, quem quiser voltar, seja muito bem-vindo novamente, tá? Eu vou colocar aqui a Déia de novo para que a gente possa simplesmente só finalizar a nossa conversa. Tá muito boa, né? O tempo passa rápido quando a conversa está boa. Olá, Ana. Olá, Valéria. Bruninho, que legal estar com você por aqui também, Bruno. Grande abraço, cara. Saudades. Vamos marcar alguma coisa aí em breve. Professora Clarissa. Vamos entrando, só retomando, só vou esperar aqui a Andréia voltar para que a gente possa finalizar, ela possa concluir aí o pensamento dela. Não quis interromper ela antes dela terminar. Mas a gente já volta com ela assim que possível. Deixa eu ver se tem alguma... Já estou mandando aqui uma mensagem para ela. Enquanto isso, o pessoal vai voltando, né? Alguns... Teve gente que chegou bem no finalzinho também, já aproveita para pegar mais um pouquinho. Vamos lá, aqui. Estava quase colocando aqui a Ana Paula, né, Ana Paula? Viu o Jarek ali, já coloquei você. Quase que você entra ao vivo aqui comigo, né? Você é irmã da Déia? Voltei! Olá! Eu não quis te interromper, né? Daí nosso tempo estava acabando. Eu quase coloquei aqui agora a Ana Paula. É a tua irmã? Eu vi ali o Jarek, eu estava incluindo ela já na live. Eu falei, a Andréia não chega, eu vou pôr a Ana Paula mesmo, mas ela não entrou. Eu acho que ela ficou constrangida. Ah, que bom! Mas obrigada pelo convite. Eu não sei se eu respondi tudo conforme o esperado, né? Não, foi ótimo. Eu fiquei muito feliz, né? Sempre digo que fico muito lisonjeada em cada aluno que entra na escola e cada família que escolhe a escola, né? Escolhe um pedacinho da minha vida também, então faz parte. A escola é o que me motiva, é o que me move, é o que, digamos, é meu filho, né? Não tenho filhos, mas a escola hoje é o que eu cuido com o maior amor do mundo. Então eu fico muito feliz quando as pessoas escolhem a Casa da Árvore, né? Para colocar o seu bem mais precioso. Então, agradecer vocês, as famílias, né? Que estão assistindo aí também, tem várias pessoas da escola, então gratidão eterna, né, principalmente nesse momento de apoio, né, desse apoio mútuo entre escola e família. E sábado, depois de amanhã, no sábado, Dia dos Pais, não esqueça. Não esqueça, Dia dos Pais, uma surpresa lá para vocês, vocês já sabem qual é, né? Eu soube que vocês vão ter que adaptar um pouco o cardápio lá para mim, né? Não, mas já estava Já estava no script, já estava no script, não, a gente tem... Voltando a falar da flexibilidade do respeito, né? Então, né, respeitando as famílias que têm um hábito diferente,
né, a gente faz essa adaptação tranquilo, sem problema nenhum. Isso a gente faz com muitas coisas, né, lá na escola, né, em relação ao uniforme, em relação ao horário, em relação ao jeito que a criança dorme. Então, essa flexibilização, né, em toda a rotina escolar ali também faz parte do nosso projeto, da nossa proposta. Que legal. E você vê, quando o papo é bom, é gostoso, passa rápido, né? Uma hora foi voando, a gente nem sentiu. Nem sentiu. Eu novamente agradeço muito a tua presença, de ter se disponibilizado a conversar aqui comigo. Fico à disposição de vocês aí, você sabe, né? Que pode contar comigo para o que precisar aí nos projetos que vocês tenham. Me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença, de fazer parte desse projeto que é incipiente ainda, mas que com certeza vai ganhar aí rumos bem interessantes aí. Tem muita coisa boa para vir, e eu conto também com vocês e com o apoio de vocês, tanto na estruturação da minha família mesmo, né, com os meus 2 filhos lá na Casa da Árvore, como também trocando ideias e tendo isso como exemplo, como inspiração, aquilo que vocês têm feito lá. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração, tá? Agradeço também a todo mundo que parou aí um pouquinho para ouvir a gente, tá? Um beijo grande para todos. Tá? Obrigado, Deia. Até mais, um beijo grande e bom restinho de semana aí para vocês. Até sábado. Até. Tchau, tchau. Tchau.